Então já terminamos as pregações expositivas no livro de Isaías. Lembrando, e vocês são testemunhas disso, não se deve confundir pregação expositiva com pregação textual ou topical, certo? Porque tanto um como o outro, a textual usa só falar do tema do texto, retira o tema do capítulo e prega ali daquele tema, né? E o topical, a pregação de tópico, ele pega qualquer assunto, ele pode até ler no outdoor uma palavra bonita, achar uns versículos que apoiam e faz a pregação, né? Então, quando eu estou falando pregação expositiva, vocês são testemunha que eu abrangi 90% do livro de Isaías. Ou seja, eu pegava um capítulo e pregava todo o capítulo, né? Se o capítulo demandava 2, 3 e até 4 temas, então eu fazia um tema de cada vez, né? Mas pegando aquele trecho, né? Aquele parágrafo do capítulo e fazia a pregação. Isso é sermão expositivo, né? Porque falar sobre a Bíblia não é sermão expositivo. Sermão expositivo é falar, estudar a Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. É claro, da forma sermônica, né? Da forma, na estrutura de um sermão, né? De uma pregação, que tem que ser, o pregador tem que fazer sempre um esforço para fazer a pregação de forma didática, de modo que, didática e aplicativa, de modo que a pregação do texto bíblico, que é um texto antigo, pela pregação ela passa a ser atual, como a Bíblia foi escrita para ser sempre atual. Por isso que ela é chamada a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, a Bíblia, se propõe resolver todos os problemas da vida, certo? Então, a pregação expositiva realça a maneira como o propósito da Bíblia, o propósito pelo qual Deus nos deu a Bíblia, né? Ele nos deu a Bíblia para resolver todos os nossos problemas, né? Do jeito de Deus, não do nosso jeito, certo? O primeiro problema que a Bíblia se propôs a resolver e resolveu e está resolvendo. Vocês sabem qual é o primeiro problema? Qual é o primeiro problema? Problema e principal, é o tema geral da Bíblia, é o tema central da Bíblia. Se Jesus é o principal personagem da Bíblia, o principal tema da Bíblia é a redenção, certo? A salvação da alma dos pecadores. Esse é o primeiro problema que a Bíblia se propõe resolver, e já resolveu e está resolvendo, tá certo? Devagarzinho, os eleitos, os inscritos no livro da vida vão se achegando ao Evangelho, né? Sendo convocado para o Evangelho, né? Então, a mensagem do livro de Isaías é a fidelidade de Deus na antiga aliança, né? E por essa fidelidade de Deus na antiga aliança, nós podemos olhar Isaías como um recado, uma mensagem de Deus para os participantes da nova aliança. Porque ainda que a antiga aliança era uma aliança bilateral e o segundo responsável falhou, né? O segundo responsável, não diz segundo, numa aliança bilateral não tem segundo nem primeiro,
né? Um dos responsáveis falhou. Vocês sabem que uma aliança bilateral, quando um dos proponentes falham, fica anulada a aliança, né? Isso é com qualquer contrato, né? Se você compra um carro a prazo e você não paga as prestações do carro, aí ele é confiscado, né? O banco vem e confisca o seu carro, né? Porque você quebrou o contrato, não cumpriu a sua aliança. Então, Deus, na antiga aliança, ele aboliu a aliança. Deus não tem mais compromisso nenhum com Israel, uma vez que ele quebrou a aliança, certo? Mas devemos lembrar que havia outras alianças, certo? No mínimo uma meia dúzia a mais, eu vou citar daqui a pouco. Então, a mensagem de Isaías, do livro do profeta Isaías, a fidelidade de Deus na antiga aliança manda uma preciosa mensagem para o povo da nova aliança. Então, interessante, aí que entra a misericórdia, a graça, o amor de Deus, né? Porque mesmo os judeus tendo quebrado a aliança porque não cumpriu a parte deles, e a antiga aliança foi abolida, mas Deus tinha aliança com Davi, com Abraão, e ele manteve-se fiel na antiga aliança por causa das alianças que ele tinha feito com os pais, né? Com os patriarcas, né? Então, qual é a mensagem? Então, eu estou dizendo aqui que a fidelidade de Deus na antiga aliança manda uma preciosa mensagem para o povo da nova aliança. Aí eu pergunto aqui, qual é a mensagem que a fidelidade de Deus envia para os participantes da nova aliança, que somos nós hoje, né? Que já participamos e na escatologia, na profecia no futuro, aí toda a raça humana vai estar participando, né? Porque os que não se converterem agora, os que não forem chamados para a nova aliança agora, no tempo da igreja, né, será chamado durante a grande tribulação, será chamado durante o milênio, certo? O evangelho não só vai parar de ser proclamado realmente quando o último inscrito no livro da vida já estiver participando da nova aliança. E isso vai ser durante o milênio, né? E aí, fim do milênio, é aí que os aliancistas e amilenistas tropeçam, né? Porque eles não têm essa cronologia tão clara como nós, né? Nós somos felizes. Então, qual é a mensagem que a fidelidade de Deus na antiga aliança manda para o povo da nova aliança? Na nossa cosmovisão bíblica, a mensagem é: uma vez povo de Deus, povo de Deus. Essa é a mensagem. Israel se tornou o povo de Deus, para sempre ele será o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, para sempre o povo de Deus. Essa é a mensagem da fidelidade de Deus no livro de Isaías. Portanto, todas as promessas estão de pé. Todas as promessas de Gênesis e Apocalipse estão de pé e serão cumpridas fiel e totalmente. Amém? Então, eu vou só fazer uma citaçãozinha justificando mais a mensagem do livro de Isaías, e vou dizer o seguinte: assim como Moisés foi mediador da antiga aliança e Moisés viu Deus sendo fiel em cada promessa. Aí eu vou resumir algumas promessas aqui. Por exemplo, sustentou o povo judeu no Egito, libertou-os da escravidão, sustentou-os no deserto, fê-los entrar na terra prometida
guiou-os durante toda a dispensação da lei e, finalmente, enviou-lhes o mediador da nova aliança. Da mesma forma, a Igreja de Cristo tem testemunhado nos séculos a grande fidelidade de Deus e nós, nos dias de hoje, constantemente testemunhamos a fidelidade de Deus. Moisés testemunhou, a Igreja tem testemunhado durante os séculos e nós hoje estamos debaixo da constante fidelidade de Deus. Deus é fiel. Aliás, o apóstolo Paulo, na segunda epístola de Timóteo, diz que Deus tem que ser fiel, porque faz parte da sua natureza, né? Se Deus não fosse fiel, ele não seria Deus. Então a mensagem para nós guardarmos em nosso coração é: você foi chamado a confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Continue a confiar na fidelidade, no cumprimento de todas as promessas da nova aliança e descanse, pois Deus é invariavelmente fiel. Essa mensagem é quase uma característica de um crente, porque as pessoas vivem aí brincando de crente, né? Você foi, então eu nem coloco se aqui, né? Nós fomos chamados para confiar e estar debaixo, descansando na fidelidade de Deus. Qualquer variação das nossas atitudes com respeito a isso, a Bíblia chama de pecado, né? Se você aí, não sei se você é salvo, se você é salvo aí, você está cometendo um pecado que precisa corrigir urgentemente. Descanse debaixo da fidelidade de Deus, senão você comete o pecado de relegar Deus a um homem desonesto, certo? Homens desonestos não são fiéis, né? Fala, mas não cumpre o que fala, né? Então, aí é um pecado, né? Aí também você pode ser acusado de falso crente. Você diz que confia em Deus, mas não na fidelidade de Deus, certo? Então, confiar na fidelidade de Deus, no livro de Isaías, é crucial, é vital, né? Senão, não existe crença em você. Aí quais são as argumentações aqui dessa pregação? A primeira é que, a argumentação dessa pregação que diz que você tem que confiar e descansar na fidelidade de Deus. Porque a fidelidade de Deus é invariável, ela não varia, ela é constante, né? Aí o primeiro ponto é: esteja certo, Deus vai cumprir todas as promessas da nova aliança. Porque sob a antiga aliança, Israel transgrediu muito, porém Deus manteve-se fiel às alianças anteriores. É aqui que eu vou citar a lista das alianças. Então, as alianças de Deus com a humanidade estão aqui, ó. A aliança edêmica, aí eu não vou explicar cada uma, né? Quem sabe uma hora dessa nós fazemos uma série de pregação sobre as alianças. A aliança adâmica, a aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, que eu tinha esquecido, a aliança davídica, a aliança palestiniana e a nova aliança. Então, por sua fidelidade a essas alianças, que foram alianças incondicionais, né? Praticamente incondicionais, né? Nenhuma aliança é incondicional, né? Mesmo a nova aliança, né? Tem as condições, as regras, né? Como nós vimos lá em Isaías inteirinho, principalmente a partir do capítulo... Não, Isaías
do começo ao fim, são as regras da aliança de Deus com o povo de Israel, né? Então, Deus se manteve fiel a todas essas alianças. Por isso, irmão, esteja certo. Por isso que você tem que descansar na fidelidade de Deus. Esteja certo. Deus vai cumprir todas as promessas. Olha que diz Isaías 40 a 66. São 27 capítulos, só promessas, né? Claro que teve promessas, né, de 1 a 39, mas o capítulo 40 é só promessas relacionadas com a nova aliança. E ele vai cumprir todas elas. Qual é a prova que Deus vai... Qual é a evidência de que Deus vai cumprir todas elas? Além dos seus atributos, é claro, né? Além, aqui eu não estou incluindo os atributos. Se incluir os atributos, então, os atributos de Deus, então, essa frase esteja certo vai dobrar para você. Então, qual é a evidência de que Deus vai cumprir as promessas da nova aliança? É que ele cumpriu as promessas de todas as alianças. A história de Israel, todas as alianças. A história de Israel, não, e da humanidade, né? Que é a aliança edêmica, adâmica, noética, abraâmica, são alianças com a humanidade, certo? Inteira. Aí vem a aliança mosaica, a aliança de Deus com Moisés, com Davi. Aí vem a nova aliança, que é de novo uma aliança com toda a humanidade, certo? Então, a evidência e a certeza de que Deus vai cumprir as promessas na nova aliança é que Ele já tem cumprido as suas promessas. Ele foi fiel em todas as alianças. Estou certo? E a segunda coisa eu vou usar o mesmo parâmetro. Esteja certo, porque a mensagem não é para você que já é salvo e tem Jesus como Senhor, descansar sobre as promessas de Deus, sobre a fidelidade de Deus. Então, esteja certo, Deus vai cumprir todas as promessas da nova aliança. Agora, qual é a evidência que Ele vai cumprir todas as promessas da nova aliança? É porque Deus não é apenas fiel, Ele é também justo. Lembra de 1 João 9? Ele é fiel e justo. Por isso, nos capítulos 1 a 39, aqui nós não vamos ler capítulo 1 e 39, nem explicar capítulo 1 a 39, porque nós já fizemos isso, né? Isso aqui é só para refrescar a sua memória. Porque, por isso, nos capítulos 1 a 39, ele começa a tratar com o pecado de Judá e promete o cativeiro. Isso é interessante, porque com respeito à fidelidade de Deus, né? Lembre-se, 1 João 9, ele diz, ele é fiel e justo, né? E isso aí, explicando um pouquinho, parando para explicar um pouquinho 1 João 9, ele é fiel e justo porque Jesus já morreu pelos nossos pecados. Então, o apóstolo João diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel à sua promessa de que Jesus morreu por nossos pecados, né? Então, aqui, agora, aí nessa fidelidade de Deus, em João 9, em Isaías, né, é que Deus cumpriu a sua justiça, né? Ele é fiel e justo, porque Ele foi fiel, permitindo a morte do seu próprio Filho, para ser fiel, para garantir a sua fidelidade. Ele desprezou o seu Filho único, né? Da mesma forma, os judeus transgrediram a antiga aliança, sim, mas Deus precisava manter fiel, como Ele foi fiel à antiga aliança, né? As alianças anteriores, é fiel, porque a aliança davídica ainda está em pé, não cumpriu, né? Etc., né?
E a nova aliança já se cumpriu, né? Até primeiro do que a aliança de Davi, né? Aliás, já se cumpriu, porque Jesus é o descendente que vai sentar no trono de Davi, né? Já se cumpriu, mas ainda, como diz um certo teólogo, já, mas ainda não, né? Aí, nos capítulos 1 a 39, ele começa a tratar com o pecado. Isso é justiça, né? Então, Deus não é apenas fiel, mas Ele é fiel à sua justiça. Ele começa a tratar o pecado de Judá e promete o cativeiro, nos capítulos 1 a 39. Né? Porque, por exemplo, pai que não disciplina o seu filho, deixa o filho correr solto, faz a vontade do filho, concorda com tudo. Eu não posso contrariar o meu filho, principalmente se ele for adolescente, né? Aborrecente, né? Principalmente se ele for adolescente, né? Aí o pai não pode contrariar o adolescente, né? Isso é infidelidade e é injustiça. Porque ao não contrariar o seu filho adolescente, você está empurrando ele para as mãos do mundo, né? Aí haja o que o mundo vai fazer com o seu filho. Aí depois fica chorando: meu filho foi para o mundo, está praticando pecados horríveis, né? Mas antes, então o pai tem que ser forte com o seu filho, fiel e justo, reprová-lo ferrenhamente. Não concordo. Meu vizinho tinha um filho adolescente, né? Um dia o filho adolescente fez uma besteira, ele foi reprovar, ele pulou lá, o adolescente. Ele tirou a cinta e disse: Você vai? Aí, quando ele viu que o pai ia agir mesmo, ele correu para dentro do quarto e trancou a porta. E o pai insistiu: abre a porta, precisamos conversar com você. Aí o pai, a gente brinca até hoje com ele, porque ele perguntou para o filho: você é homem ou um saco de batata? Aí ele, com medo do pai: não, pai, eu sou um saco de batata. De lá de dentro, mas aí o pai amoleceu, né? Quando ele falou: sou um saco de batata, se humilhou, né? O pai desistiu de, né? Então, filho, você tem que ser fiel e justo. Então, Deus foi fiel e justo ao reprovar as atitudes, as ações, os pecados de Judá, né? E reprovou severamente, permitiu que eles passassem por extrema humildade. Humildade não, por extrema humilhação, a ponto de ser arrancado à força da sua própria terra e ser levado para uma nação, para ser escravo de um reino, né? Mas é claro que Deus estava sob o controle, né? E protegeu o seu povo, né? Porque o filho adolescente pensa que o pai está reprovando porque o pai é ruim, né? E os pais assimilaram isso, que reprovar o filho é não ser bonzinho, né? Pais bonzinhos têm os seus filhos nas drogas, no homossexualismo, no mundanismo, na roubalheira e, no mínimo, na preguiça, no comodismo, no mínimo, na preguiça e no comodismo. E quando esses filhos assim resolvem casar, coitado da mulher, da esposa, que casar com um filho cujo pai não confrontou com ele, né? Deixou correr solto. Por isso que o segundo ponto aqui, que garante que Deus vai cumprir as promessas da nova aliança, é porque Ele não é apenas fiel, Ele é também justo. E por isso, nos capítulos 1 a 39, Ele começa a tratar com o pecado de Judá e promete o cativeiro e cumpre. Amém? Então, o nosso Deus é fiel em tudo. Então, podemos descansar debaixo da sua fidelidade. Ele vai cumprir as suas promessas, né? Aliás, essa confiança em Deus
na fidelidade de Deus é que significa temor a Deus. Porque o que é temer a Deus? Temer a Deus é saber que Ele é fiel e justo. Ou seja, se Ele promete abençoar, Ele abençoa. Se Ele promete também amaldiçoar, Ele amaldiçoa. Né? Deus é fiel. Amém? Porque a maioria dos... Quando você lê aí nos carros, Deus é fiel? Deus é fiel porque me deu um carro, tenho saúde, tenho bom-estar. Não, Deus é fiel em tudo. Por isso que Ele cumpre. E isso nós vimos em Isaías, já que o assunto é a mensagem do livro de Isaías. Né? E, por último, aqui você precisa descansar na fidelidade de Deus, meu irmão. Saber que Ele vai cumprir todas as promessas da nova aliança. Todas as promessas de Deus, a partir de Isaías 40 a 66, e o resto dos profetas maiores, né, e no Novo Testamento, e até as promessas anteriores, né, a Isaías 40, são promessas da nova aliança. Nós somos participantes da nova aliança. Né? Nós fomos chamados a participar da nova aliança. E estamos debaixo das ricas promessas. Né? Acho que eu preguei um dia aí, nós não desfrutamos das coisas boas da terra. Eu disse numa dessas pregações, nessa terra tem tantas coisas boas para se desfrutar, nós não desfrutamos ainda nem, não sei o porcentagem, nem lembro qual a porcentagem que eu falei, mas nós não desfrutamos de tudo de bom que tem nessa terra. Por isso que haverá um novo céu e uma nova terra, para o povo da nova aliança desfrutar de todas as bênçãos da nova terra. Nem os acumuladores desfrutam das bênçãos da terra. Você sabia que há muitos ricos, muito dinheiro, mas ele não sabe comprar, não sabe se alimentar, né? Aí não adianta ter dinheiro, então ele compra só porcaria, né? Ele pensa que comer lagosta o ano inteiro é se alimentar bem. Entendeu? Ele não sabe comprar uma roupa muitas vezes, né? É claro, aí eles não sabem, mas aí eles têm dinheiro, contratam estilistas, né? Mas tem uns que nem a ideia de contratar estilistas não tem, né? Não sabe se vestir, né? Então nem eles, aí é por ignorância, por não saber. Mas nós é porque esse mundo, depois da queda, o pecado escondeu todas as coisas excelentes desta terra. Isaías fala o tempo todo. Aí a grande promessa é que nós vamos desfrutar de todas as coisas excelentes dessa terra lá, né, na consumação da nova aliança. Então o terceiro ponto aqui é: esteja certo. Se você esquecer de tudo, não esquece de duas coisas: que você deve descansar na fidelidade de Deus, porque Ele vai cumprir cada promessa da nova aliança. E essa frase, esteja certo, né? Porque para descansar na fidelidade de Deus, você tem que estar certo, né? Não vale aqui ter nenhuma mancha de dúvida, nem uma fagulha de incerteza. Você tem que estar certo. Para você ser feliz, descansando na fidelidade de Deus, mesmo neste mundo agora, você tem que estar certo que Deus é fiel. Então, esteja certo. Deus vai cumprir todas as promessas, porque Deus confirma sua fidelidade à sua aliança com o seu povo. Como? Demonstrando a sua graça ao prometer a nova aliança nos capítulos 40 e a 66. Então, quando você... Aliás, eu aconselho você ler o livro de Isaías, como nós fizemos hoje no capítulo 54. Tantas coisas veio à minha mente, né?
Então, aí, nos capítulos 40, 66, é a confirmação da fidelidade de Deus. Porque até Isaías 39, Deus estava tratando com a infidelidade de Israel ao não cumprir a sua parte na antiga aliança. Aí Deus não tinha obrigação nenhuma, até hoje Deus nunca teve obrigação nenhuma conosco. Tudo, por isso que a palavra graça é importante, tudo por graça. Mas veja a fidelidade de Deus. O primeiro ponto foi que ele era fiel às alianças anteriores. Então, Deus não precisava prometer uma aliança abrangente, que abrangesse todas as nações, toda tribo, língua e nação. Deus não precisava prometer uma nova aliança, mas Ele prometeu. Amém? Ele foi fiel às antigas alianças, fiel à sua criação, que Ele criou, fiel às nações, fiel à nação de Israel e tal, e prometeu a nova aliança. Isso, meus irmãos, quando nós lemos 40 a 66 do livro de Isaías, isso deve trazer um tremendo conforto e descanso para nós no fato de que Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. A Bíblia é clara, o justo não será desamparado. A sua descendência não mendigará o pão. Deus lhe protegerá dentro dos seus propósitos. Você não vai morrer de Covid, se Deus não quiser. Se Deus não tiver um propósito para você. Você não vai morrer de câncer, se Deus não quiser. Então a gente descansa na fidelidade de Deus, porque em tudo Deus tem um propósito, Ele é fiel. Não está escrito em Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é porque Deus é fiel. Eu falei por último, mas não é por último não. Essa pregação é a pregação clássica, tem quatro argumentos, tem 4 pontos. Agora sim, agora por último. Então, por último, esteja certo. Eu vou recapitular os esteja certo aqui para você guardar na memória. Primeiro esteja certo Deus vai cumprir todas as promessas da nova aliança, porque sob a antiga aliança Israel transgrediu muito, porém Deus manteve-se fiel às alianças anteriores. O segundo esteja certo, Deus vai cumprir todas as promessas da nova aliança, porque Deus não é apenas fiel, Ele é também justo. Terceiro esteja certo, é que Deus vai cumprir todas as promessas, porque Deus confirma a sua fidelidade à sua aliança com o seu povo, demonstrando a sua graça ao prometer a nova aliança. E agora essa é o último esteja certo. Esteja certo, meu amado irmão, Deus vai cumprir todas as promessas da nova aliança. Sim, Deus vai cumprir todas as promessas da nova aliança. Isso inclui Gênesis 3,15 também, certo? Gênesis 3,15 já cumpriu. Por quê? Eu posso afirmar, em último lugar aqui, em quarto lugar, porque fechando com chave de ouro o livro de Isaías, o profeta, muda o histórico de profecia a partir dos versículos 60 e 66. Não foi isso? Ou vocês não lembram isso? Lembra? Lembra sim, vocês têm que lembrar, senão não vou me demitir como pregador, né? Eu sou um péssimo professor, meus alunos não lembram de nada. Porque Isaías muda, a partir do capítulo 60, Isaías muda o histórico de profecia, a partir dos capítulos,
Ou seja, ele muda do relato acerca do retorno dos judeus do exílio da Babilônia. Ele muda, sim, que até o capítulo 59, a ênfase é profética, mas ligada com o retorno dos judeus, sempre ligado, sempre tendo uma palavra, uma frase, uma promessa acerca do exílio da Babilônia. Mas aqui nos 60 e 66 ele muda de repente do exílio da Babilônia para as bênçãos, para as bem-aventuranças de todos os participantes da nova aliança, estendendo as bem-aventuranças a todas as nações. Aqui é o lugar onde aparecem todas as nações, 60 a 66. Então, esteja certo, Deus vai cumprir todas as promessas da nova aliança, porque nós, para fechar com chave de ouro, a partir do capítulo 60, Deus promete abençoar todas as nações naquele dia escatológico, naquele dia quando as profecias se cumprirão cabalmente, naquele dia em que haverá a concretização, a consumação da nova aliança. Aí ele engloba todas as nações, né? Aí agora vocês, quando você lê a sua Bíblia, que lê lá em Apocalipse, as nações virão. Isso é porque a ideia que a gente entende quando a gente começa a ler a Bíblia é que só os salvos da igreja e os salvos do Velho Testamento, só a igreja e Israel desfrutarão das bem-aventuranças da eternidade. Aí quando a gente lê em Zacarias, dizendo que todas as nações irão uma vez por ano a Jerusalém para adorar o Rei. Aí, nações? Né? Entendeu? Aí fala, se o Egito, Zacarias é claro, se o Egito disser eu não vou, então na sua terra naquele ano não vai chover. Né? Deus não vai desfazer as nações, não vai abandonar as nações. Se você ler o capítulo 20, agora me falhou a memória, mas eu acho que é 24, onde fala o julgamento das nações. Deus só vai separar os bodes das ovelhas, os cabritos das ovelhas. Né? Uns para a direita, né, são os bem-aventurados, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. E dirá os da esquerda, até na profecia a esquerda está frita. Né? Aí ele vai dizer os da esquerda, né, os canhotos, e vai dizer, afastai-vos de mim, maldita. Né? Então, na Bíblia não existe direita e esquerda, né? Senão nesse caso aqui, senão nesse caso do julgamento das nações. Né? Mas é porque Jesus vai ter que separar, né? Para separar os bodes das ovelhas, vai ter que pôr de um lado do outro, né? Mas aí ele vai separar para mandar para o inferno, para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Né? E os da direita, mas não tem nada a ver com política, né? E nem com socialização, nem com sociedade, né? Entende? Então, mas eu estou explicando isso para dizer que na consumação da nova aliança, Deus vai incluir todas as nações. Isso é maravilhoso, que não ficará japoneses, chineses, hindu, não vai vou falar até aqui, mas não é preconceito não, até os afegãos, né? Tem muitos afegãos convertidos e terá muito mais na consumação da nova aliança, né? Etc. O mundo não é dos muçulmanos, né? Embora ele está quase alcançando o cristianismo, né? Em número de adeptos, certo?
Mas aí é porque o mundo é grande, tem espaço para todo mundo, na liberdade que Deus concedeu a cada um. Então, meus amados irmãos, esteja certo, muito certo, de que Deus vai cumprir todas as promessas. E a razão por que ele fez isso é porque o profeta, para os termos da profecia relativa ao exílio da Babilônia, e começa a incluir todas as nações. Ou seja, para de falar dos judeus e volta-se para todas as nações e enfatiza as bem-aventuranças prometidas na eternidade. Amém? Agora sim, foi o último. Aí as minhas considerações finais aqui são as seguintes. Irmãos, podemos descansar nas bem-aventuranças prometidas na nova aliança, pois a nova aliança segue a fidelidade de Deus em todas as alianças. Por exemplo, o que o próprio profeta diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Só para citar uma aliança que corrobora a certeza de que Deus vai cumprir todas as promessas da nova aliança. Confirmado, isso foi confirmado por Lucas, ao registrar o chamamento de Maria para ser mãe do Filho de Deus, que também é o mediador da nova aliança. O que disse Lucas para confirmar Isaías 55:3? Ele disse: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? E esse é o último argumento, né? Esteja certo que Deus vai cumprir todas as promessas da nova aliança, porque para Deus, conforme Lucas, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Que Deus nos dê esse descanso, principalmente em tempo de pandemia, né? Quando a gente está pensando que ela está indo embora, lá vem a Delta, lá vem outra, e lá vem outra, né? Mas Deus tem misericórdia de nós.